Eu decidi, na verdade, entrar nessa doideira, porque é uma doideira, não é fácil, né? Por conta de perceber as necessidades, né, das mulheres do nosso município, e não só das mulheres, dos munícipes em geral, né? E assim, eu sou nascida e criada aqui, e eu tenho percebido que a cidade ela não caminha, não progride, né? Ela estacionou, parou numa situação de comodismo, né? Tanto dos administradores, dos gestores, dos políticos, quanto da população. E eu pensei que eu não podia ficar de braço cruzado, né? Só vendo isso e assim nada acontece, né? A gente não sai do lugar. É uma cidade que tem tudo para crescer, para evoluir e não evolui. E aí, sentindo essa necessidade, como eu trabalho com mulheres já há mais de 15 anos, eu resolvi entrar nessa disputa, que é uma disputa bastante difícil, por conta de muitos vereadores de cadeira, né, que têm uma condição financeira de, infelizmente, ainda comprar votos, né? Infelizmente, ainda existem muitos que se vendem, porque se não tivesse quem se vende, não teria quem comprar, né? Então, assim, é a lei da oferta e da procura. Então, é uma disputa bastante difícil. Você tentar trabalhar, tentar levar a verdade para as pessoas e ver que muitas pessoas ainda não. Na verdade, eu até concordo com as pessoas, com algumas colocações de pessoas que falam, mas depois os políticos viram a cara para a gente e não querem mais saber, só daqui 4 anos. Por isso que eu falo, então vamos votar consciente para poder cobrar depois, né? Então, assim, eu entrei por essa necessidade mesmo. Eu acho que está precisando de uma renovação política e principalmente de mulheres, né, dispostas a lutar pelas mulheres mesmo, porque assim a maioria dos homens não sabem do que a gente precisa, não tem conhecimento e se tem também finge de desentendido, né? Então é por isso mesmo, pela necessidade das mulheres estarem se colocando num pé de igualdade com os homens também. Nós temos mais de 20 anos que não temos, né, uma representante feminina, nem na Câmara, nem nas secretarias. As únicas secretárias que tem são as primeiras damas, que viram secretárias de assistente social, por conta de uma coisa aí, de política mesmo, não por vontade, né, aquela vontade, aquela gana de fazer. Enfim, é por isso. Eu acho que essa política patriarcal aí do século XX já acabou. Está na hora da gente entrar no século XXI e as mulheres precisam se destacar mais, precisam se engajar mais também. Eu acho que se a gente se unir, a gente chega longe. Na verdade, a minha luta vai ser mais pelas mulheres mesmo, porque é o que eu sempre falo. Se você ajuda uma mãe de família, muitas vezes é o pilar da casa, né? Você acaba ajudando a família em geral, né? Tudo que você faz para a mulher, que geralmente é o pilar, respinga nos filhos, atinge o marido, né, os pais. Então, assim, e eu acho que essa luta pelas mulheres não é só minha, né? Na verdade, é uma luta mundial hoje em dia, inclusive. Óbvio que eu não vou deixar de trabalhar para idosos, para pessoas, para todo mundo, o que eu puder estar fazendo de benefício para todos, para a população em geral, é óbvio que eu estarei fazendo. Mas a minha luta maior é pelas mulheres, pela saúde da mulher, pela segurança da mulher, né? Pelo lazer, né? Por que não também? Por cursos profissionalizantes, porque muitas mulheres não têm oportunidade, casam jovens, e aí não têm oportunidade de ter um emprego, de ter uma profissão, e elas têm, eu sei que muitas mulheres têm esse sonho de ter o próprio negócio, de trabalhar até numa empresa mesmo, mas por conta das políticas públicas não funcionarem como deveriam, não tem essa opção. Então, assim, elas se veem donas de casa por obrigação, por não ter uma opção de deixar um filho na creche, de deixar o filho num curso para ela participar de outro curso. Então, assim, eu vejo que é uma luta bastante grande, né?
mas eu acredito que se a gente se unir, eu acho que a gente consegue. Todo mundo fala, mas você sozinha, são 11 cadeiras. Uma andorinha só não faz verão, realmente, uma andorinha só não faz verão. Mas é o que eu falei, se eu for eleita, se Deus permitir, se chegar a acontecer, eu não estarei sozinha, eu vou ter mas pelo menos 700 pessoas que votaram em mim. 700 pessoas que acreditaram no meu projeto, que acreditaram no meu sonho, né? Acreditam ainda. Então, eu posso trazer essas pessoas para o meu lado e fazer com que elas lutem ao meu lado também. Porque o que acontece muito é isso também. Você vota na pessoa, de repente você até esquece em quem votou, não é? Muitas vezes acontece isso. Então, assim, como é que você vai cobrar? Você fala assim, nossa, quem que eu votei? Você nem lembra em quem você votou. Então, assim, você tem que trazer o seu eleitorado para perto de você e você tem que trazer as pessoas, porque o poder está na mão do povo, né? O povo desconhece isso. O povo não sabe o poder que tem, né? O povo tem poder de eleger, tem poder de tirar, tem poder de brigar, de lutar, mas o povo é muito acomodado. Então, se você trouxer, se você incentivar, o povo vai sim, o povo participa sim, principalmente se for para benefício dele, entendeu? Então, eu acho que é muito cômodo. O candidato ganha, fica 4 anos sumido, trabalha 6 meses antes da eleição, se reelege, depois fica mais 4 anos sumido, faz um trabalhinho de um assistencialismo barato, porque aqui a maioria, infelizmente, eu não gosto de atacar, mas a gente tem que falar a verdade. Os nossos vereadores de cadeira, infelizmente, eles fazem um trabalho de assistencialismo barato, sabe? Que é levar para paciente para o hospital. Então, assim, você pega num ponto onde dói, onde a pessoa tá passando por necessidade, por uma dificuldade, que é uma doença na família, e eles usam isso para se reeleger. E isso é desumano, se você for analisar, é desumano. Primeiro, o papel de levar paciente para o hospital é da saúde, não é do vereador. Segundo, o papel do vereador não é esse, nunca foi, passou longe disso, né? Mas aí para eles é cômodo, porque aí eles arrumam 3, 4 carros, né? Abastecem, pagam um motorista, que para eles é um valor irrisório, e o trabalho mesmo deles fica a ver navios. Eles não cumprem com nada. Então, assim, é muito feio esse trabalho que eles fazem, né? Quer dizer, trabalho entre aspas, né? Porque isso aí cabe à assistente social e à saúde. Só que o povo, por ter necessidade, por ser carente, acaba ficando com uma dívida de gratidão. E aí acaba votando novamente, porque levou meu pai 4 anos para o hospital, o carro vinha na porta de casa buscar. Então fica esse círculo vicioso que não acaba nunca, né? E só que assim, se a população tiver condição também de levar o seu pai, o seu parente que tem uma doença para o hospital sem precisar depender de ninguém, o político vai ter que fazer o trabalho dele. Mas o que que faz? Não cria emprego, não cria opção de tratamentos mais próximos, para ter esse vínculo, para não acabar com esse círculo vicioso e continuar sendo eleito, porque se você for ver mesmo, nenhum deles é preparado para estar no cargo que está, entendeu? Mas, infelizmente, acontece isso aqui. E aí a pessoa, fora os que se vendem por preço de banana, né? Que aí também é outra história. É bem difícil. Na verdade, eu não tenho, a gente que entra de primeira, marinheiro de primeira viagem, geralmente a gente não tem patrocínio nenhum, né? Na verdade, é bem difícil mesmo você conseguir trabalhar sem dinheiro. Eu tenho o apoio de amigos, né, que se dispõem a rodar com carros com a gasolina deles, se dispõem a estar fazendo visita da maneira que eles conseguem. E assim, a gente vai levando assim, com a ajuda de amigos mesmo, mas financeiramente mesmo, a gente não tem apoio. Eu tenho assim apoio de material, né, de santinho, desse tipo de coisa, do meu majoritário, que é o Peter Santos, né? Então ele tá dando um suporte muito bacana para os candidatos. Então é só isso mesmo. Infelizmente assim é esse tipo de apoio. Agora financeiro, dinheiro mesmo para a gente ter, para a gente fazer coisas que outros candidatos que têm dinheiro têm, a gente não tem. Então, a gente trabalha com
SSS, né? Sola de sapato, saliva. E a gente está muito... Essa campanha eu falo que está bem diferente, porque a gente está usando bastante a internet a nosso favor, né? Então, assim, para a gente que está começando, tem o lado bom e o lado ruim, que, na verdade, o lado bom é que a gente não tem vício político, então ninguém tem nada de ruim para falar para a gente. A gente entra na casa das pessoas já com uma vantagem, né? De não ter nada contra a gente, assim. Graças a Deus, quem me conhece sabe do meu caráter, sabe da minha índole, então eu já tenho essa vantagem. Por outro lado, eu tenho essa desvantagem de não ter o dinheiro, né? Porque o dinheiro ajuda bastante, né? Você tem como ter mais equipe, você tem como ter mais material, então ajuda muito. Mas parece uma utopia, né? Lutar dessa forma sem dinheiro e só tentando levar a verdade para as pessoas, tentando mudar um pouco o pensamento das pessoas. Mas a gente não desiste, a gente é brasileiro, né? A gente não desiste tão fácil. Mas isso não é só aqui, né? Infelizmente, a gente vê muitos lugares fazendo isso. Porém, a gente também tem exemplos de lugares que funcionam bacana, né? Que o político faz o papel dele, que a cidade é bacana, dá recursos para os seus munícipes. Então, assim, como a gente tem exemplos que funcionam, a gente tem que lutar para que funcione. Eu acho que Vargem Grande é muito atrasada quanto a isso, né? Porque você vê cidades bem menores, cidades de interior, que já tem a creche, já tem o berçário, já tem a creche noturna, e assim, aqui a gente tem as creches, que por sinal são bem defasadas, com poucas vagas, né? As crianças têm que ficar meses até anos na fila para tentar uma vaga, e isso é um absurdo, né? Porque assim, o direito à educação ele tá no ECA, né? Direito à educação, direito a cuidados. Então, assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele nos dá esse direito, porém os municípios nos tiram esse direito, né? Então, assim, nós temos que lutar muito por isso. É uma das minhas maiores lutas, porque é o que eu falo. Se você facilitar a vida dessa mãe, ela puder ter um emprego decente, ela puder ter cursos decentes, isso aí vai atingir a família toda, isso aí vai facilitar muito a vida da população, né? A população vai ter emprego, mais emprego, vão surgir mais vagas de emprego no município, a população vai comprar mais no município, né? A economia vai girar. Então, uma coisa leva a outra, entendeu? E, assim, é um direito constitucional, no ECA, então é um direito que nós, mães, temos, né? E nós temos esse direito já há anos e a nossa cidade está parada no tempo, né? Inclusive, nesse mandato, o atual prefeito prometeu, uma das promessas que ele não cumpriu, aliás, que iria ter aumento em vagas de creche, coisa que não aconteceu, né? Na verdade, assim, muita coisa não aconteceu. Então, eu acho assim, se a pessoa teve 4 anos para trabalhar e não trabalhou, troca, né? O time que está ganhando, a gente não se mexe, o time que está perdendo, a gente mexe. Então, vaga em creche é o mínimo que ele poderia ter feito, o mínimo. E não aconteceu. E berçário e creche noturna é um direito nosso e eu vou lutar muito para isso, mesmo que eu não esteja lá, mesmo que eu não ocupe uma das cadeiras, vai ser uma briga que eu vou agarrar com as 2 mãos e não vou deixar quieto. Isso aí a gente precisa muito. Eu, como mãe, sei a dificuldade que é, entendeu? Você ter que depender das pessoas, deixar seu filho com quem você não conhece muitas vezes, e aí você fica à mercê daquilo. Você não pode fazer uma faculdade, você não pode fazer um curso, você não pode ser mãe e ao mesmo tempo querer tocar a sua vida profissional, entendeu? É muito difícil isso. Aqui ou você é mãe ou você é profissional. Os dois não dá. E aí você chega numa empresa, numa entrevista, 2 mulheres e 2 homens. Aí eles te perguntam para as mulheres: quantos filhos você tem? E para os homens não perguntam, como se os filhos fossem só das mães, né? E não é bem assim. Deveria perguntar também para os pais. Por que não para os pais? Porque o trabalho fica todo sobre os ombros das mães, né? Então, assim, a gente tem que facilitar, sim, facilitar não. Dar os direitos que são devidos para as mães, para as mulheres, né?
isso com certeza. Na verdade, isso, inclusive, está no plano de governo do Peter, né? De ter o atendimento de pediátrico nas creches, né? E nos berçários. E eu acho isso muito importante. Isso vai facilitar tanto para o próprio SUS, para a própria rede de ensino, quanto para as mães, né? Que vai facilitar, já vai ter o atendimento ali na creche, já vai unir o útil ao agradável. E é muito bacana isso, porque muitas vezes a criança tem uma enfermidade, aí tem que perder dias de aula, porque tem que levar, marcar, tem que fazer exame, tem que fazer isso. Então, assim, quanto mais você otimizar isso, quanto mais você diminuir o tempo e o gasto com isso, eu acho que é muito bacana. Eu acho que a gente tem que usar de inteligência, né? Hoje em dia, para cuidar da população, e isso é possível, né? Não é uma coisa de outro mundo, não é um bicho de sete cabeças, é muito possível. Inclusive, tem esse projeto no plano de governo do Peter, que eu acho que vai ser um ótimo gestor, eu não tenho dúvida disso, e eu vou estar lá brigando para que todos os projetos que ele colocou no papel sejam realizados, e não só ele, infelizmente o nosso candidato da oposição, né, vir a ganhar, a gente vai brigar sim, a gente não vai escalar, porque eles são nossos funcionários, né? Eles são muito bem pagos para fazer o mínimo pelo povo. Eles são funcionários do povo, eles estão sendo pagos para isso. A gente sabe que verba tem, né? A gente sabe que com vontade, com força de vontade, com coragem, né? De trabalhar e buscar mais verbas também, buscar ajuda, a gente sabe que funciona. A gente tem um exemplo bem próximo, que é Itapevi, que é uma cidade que cresceu muito, né? O índice de crescimento foi realmente visível, está visível aos olhos, e assim, tem como fazer, porque as verbas vêm da mesma forma, né? A questão é a vontade de trabalhar. Eu falo que se tiver vontade de trabalhar e parar um pouquinho cortar um pouquinho desses contratos absurdos que tem aí para todo mundo sair ganhando um pouquinho, eu acho que dá para fazer uma boa gestão, sim, trabalhar pelo povo, o mínimo que for, né? Porque o povo, eu falo, o povo de Vargem Grande não quer muita coisa, quer só os direitos, né? Não só daqui, né? No Brasil todo, mas assim, a gente vê exemplos de cidades que são bacanas. E essa junção do atendimento pediátrico nas creches e nos berçários vai ser muito bom, vai ajudar muito a vida de todos.